As criaturas dele nós só conhecemos anjos e nós os seres humanos. Mas na verdade Deus criou muita coisa que somente Ele sabe. Então quando eles decidiram criar, sim, quando eles decidiram criar, Deus sabia que um dessas criaturas vai fazer essas porcarias que vai acontecer. Mas só que tem uma questão. Não, só que tem uma questão muito importante. Vou fechar. Só tem uma questão, sim, eu também já vi onde vai dar. Só que tem uma questão muito importante que eu sei que o Ivan vai querer falar. Eu estou esperando que ele fale isso, vai falar mesmo. Eu explico sempre isso quando se fala do livre-arbítrio. Então como é que Deus deu livre-arbítrio se já sabe que no final vamos tomar decisão X, a decisão Y? Não. Livre-arbítrio é a porta de vários caminhos. Você vai decidir qual deles seguir e o pai não vai interferir. Deixa eu só terminar. Vai, manda vir. Deus sabia. Ui, ajuda que eu não faço isso. Deus sabia que havia umas das suas criaturas que ia se rebelar contra ele. Mas essas pessoas que gostam de buscar só no lado negativo. Deus já sabia. Deus já sabia que Lúcifer ia fazer isso, mas também Deus sabia por quê. Mas eles também não se perguntam que Deus sabia também que Lúcifer não poderia fazer isso. Não percebi isso. Também Deus sabia que Lúcifer também não poderia fazer isso. Tinha duas opções. Tinha duas opções. Eles têm liberdade de escolha. Sabe qual é o erro da liberdade de escolha? Aliás, eles foram criados pelo amor. Sabe qual é o maior erro do amor? Não é erro, mas no ponto de vista pecaminoso, nós consideramos como erro. Sabe o que é um dos pontos que nós consideramos como erro do amor? Falaste que é Ivan. A vulnerabilidade do amor. Não. Você já falou. Estava a dizer, não é bem erro. Não é bem erro. Sim, é vulnerabilidade. É mesmo isso. Vamos responder o que eu já esqueci. A vulnerabilidade do amor é a liberdade de escolha. Livre-arbítrio. Tá aí mesmo os dois pombinhos. Se escolheram. Se escolheram, eles mesmos decidiram se escolher. Não, tem que, olha, o maior método de dar estudo é exemplificar. Quando você não exemplifica, todos os colegas, professor, depois, aqui você não pode só exemplificar nesse, que já nasceram para estudar, nós mesmo que não nascemos para estudar, tem que ter 30 exemplos. Agora você não me dá exemplo. Vou entender como, pai. Mas prosseguindo. O grande problema aparece comigo. Os dois pombinhos decidiram se amar. Eles se escolheram. Ninguém aqui lhes agitou. Eles mesmos falaram sim. Até ele está lhe falar casamento. Não casou. Pediu já há muito tempo casamento. Daqui a nada agora ele fala já para casar. Não casou. Exato. O que acontece? Essa liberdade de escolha dá possibilidade, esse amor dá liberdade de escolha, o amor de Deus. Deus é amor, dois caráteres que você nunca deve esquecer de Deus. Sabe o quê? Justiça e amor. Nenhuma parte de Deus só aplicou amor e uma parte de Deus só aplicou a justiça. Todo momento Deus era justo e era amoroso. Só que o amor vem umas coisas que é a liberdade de escolha, que significa, estamos a criar, eles têm liberdade de um dia não nos servirem e fazerem suas próprias vontades. Deus sabia disso. Mas agora, a pergunta é, se Deus não criasse, aqueles que não coisam, falam, não, então Deus não ia criar mais Lúcifer. Agora a pergunta aí, se Deus não ia criar Lúcifer, não ia haver mal, né? Não ia, né? Agora a pergunta é, quem sabia que isso tudo ia acontecer? Quem ia saber? Não é só Deus. Só ele sozinho. E também. Calma. E também até um raciocínio de que. E se ele ia desobedecer? Calma. Só ele sozinho ia saber. Então, se ele sozinho ia saber de não trazer esses problemas aqui, então ele não é Deus. Sabe por quê? Ele tem medo Da decisão, de errado. Então ele não é Deus. Como ele é Deus. Vai deixar cada um tomar sua própria decisão. Exato. Poxa.
Uma questão que eu falo sempre, Deus é omnipresente, não sei o que, mas por que ele deixa certas coisas acontecer? Tipo, O que está acontecendo? isso. É tipo como. Por que a gente vai comentar sobre isso? Hã? Não, era na questão. Você há pouco tempo mostrou há pouco tempo não, há minutos atrás falaste quase próximo desse assunto, tá a ver? Se Deus é omnipresente, é omnisciente, então estava esperando de você dizer se estava em todos os momentos e não sei o que, parece a conversa toda. Não. Ele já argumentou. É isso que eu estava falando aqui sobre liberdade de escolha. A liberdade de escolha, muitos falam, se Deus já sabia que Adão e Eva iam pecar e não sei o que, e papapá. Então Deus, nós não temos duas escolhas, nós não temos escolha de lhe adorar ou não adorar, porque se você não adorar vai morrer. Não, entenda. E assim duas escolhas, sempre. Há certo, há errado. Sempre. Você que decide o que vais fazer da tua vida. Só que há algo exato, que é, se você beber lexívia, é exato, vais morrer. E você só tem uma solução, não beber, porque sabe já se beber o que vai acontecer. Mas se eu não beber, posso morrer a qualquer momento. Você não sabe quando é que vai acontecer. Mas sabes que se a lexívia você consumir, vais morrer. É o mesmo que acontece com a liberdade de escolha. Não quero adorar a Deus. Você já sabe o que vai acontecer. Porque no final de tudo, todo mundo vai morrer. No final, todo mundo vai morrer. Só você que decide se vais acreditar que pode ser ressuscitado ou não. Então por que Deus deixou Adão e Eva tomar as suas decisões? Porque se Adão ia continuar com a decisão certa, nós íamos nos banquetear com essa decisão certa deles. Só que eles não tomaram a decisão. Deus estava esperando eles tomar a decisão certa. Eles não tomaram. Então eles estragaram tudo, mano. E Deus não vai falar, já que estragaram tudo, vamos repetir. Não há repetir, vocês tomaram a vossa decisão. Tinham duas decisões. Uma delas é não brincar com o leão para sempre, com o leão, mano. Lobo, mesmo assim, estamos lhe falando, lobo, vai lá fora, fica fora de casa. Mas nós decidimos, eles decidiram obedecer, mano. Agora, deixou tudo, mano. Põe sempre em mente, quando nós falamos dessas coisas, lembram sempre que Deus é Deus. Deus é Deus, Ele sabe o que faz. Literalmente. Senão Deus ia esconder isso tudo. Nós não estamos isso em certas religiões, escondem a verdade, usam tudo a seu favor, e não sei o que, não sei o que. As religiões todas. Opa, quando você diz isso é uma afirmação, as religiões todas fazem isso. Por que ficam toda hora a discutir eu como porco, eu não? Esse é interesse, não é falta de conhecimento. O livro de Enoque não está canonizado. O livro de Enoque é um livro que é contraria a Bíblia. É a pouco, Sim, contraria a Bíblia. A Bíblia fala que os mortos sabem que vão morrer. Os vivos sabem que vão morrer. Eclesiastes 9, capítulo 9, verso 5. Fala que os vivos vão morrer. Mas os mortos não sabem de nada. No livro de Enoque fala que os mortos se comunicam com os vivos. Por isso que não aceitaram aquele livro. Sim, exatamente. E é aí que estou. Esse tipo de coisa. E por quê? Vocês sabem por quê? Vai Sabe por que isso aconteceu? largar. Esse livro de Enoque, eu nunca ouvi falar desse livro de Enoque. Foi em Nicéia, lá tem outra história de Adão e Eva. Sim, era essa que Lilith também está lá. Mas disseram que a Lilith não cumpriu depois de que Sim, ela isso- não isso- cumpriu. sim. Então, fora o conceito básico do livro de Gênesis, tem outro livro que especifica Tem isso. vários livros que não estão na Bíblia, mano. Tem o próprio indexo, né? Indexo probability. Indexo probability. Sim, aquela. Mas se acá no da organização da Bíblia, Fechou com Alguma cena, 66. alguma cena, mano. A Bíblia foi alguém escrita- decidiu fazer isso. a Bíblia- Não, a foi Bíblia- uma reunião. Os livros foram escritos por profetas inspirados por Deus. Sim. Mas a junção deles não. A ordem não. Sim. Foram homens que organizaram. Sim. Mas- Isso é uma verdade. E que Apocalipse, sentaram e não sei o decidiram, quê. vamos meter esse, não vamos meter Olha, eu aquele. queria falar isso porque aconteceu. Até a minha irmã fez um curso da igreja e disseram até muita coisa. A maior parte do livro de Gênesis foi inventado. Eu vi, a Bíblia é Gênesis assim, um inventaram, livro vou que dizer, é só para existe. bater certo. A Bíblia é sim um livro que existe com mais exatidão histórica, não sei o que é. Tem tipo uns 20 manuscritos que comprovam a existência de Sócrates, uns 2 minutos. Sim. Mas foi um livro. O Cláudio não concorda contigo. O Cláudio fez uma cara estranha. Só que estás muito no silêncio. Vai mostrar a tua opinião. Nossa, entenda uma coisa. Olha, quero que vocês percebam. Olha, não estou falando que vocês tenham fedeísmo. Tenham fé. Fé e fedeísmo é diferente. Olha, Fedeísmo é que é. Nunca ouvi falar Nunca ouvi disso. falar não. Isso que eu estou falando, eu nem entendeu o que eu disse.
Fedeísmo é só. Ele só virou e trancou a cara porque vai, estamos a Antes conversar. eu estava assim. Não, você ficou tipo. Alguém quer Não, eu vi Sócrates. Sim, é isso, tá vendo? Essa cara dele que ele fez. Sim, por isso que eu estou dizendo, esse cara não concorda, só que estava Não dizendo. concordo, não posso falar. Não tem mesmo mais A nada. Bíblia. Seteísmo? Eu não lembro o que Está fedorento? Não, parece que Sócrates chave. Esse tá parecido com o americano mundial. Nigeriano, rema. Já me falaram muita coisa. Tá bom, assim. Tá fácil. Existem poucos mais Tá girando aqui, vocês não estão comendo nada, né? A veracidade da Pessoal. música Mas não vamos comer nada mesmo, Caralho. estou admirado também. também. Eu pensei que íamos esperar uma parte de que íamos falar vaquinha para comprar, o de sempre. Tá gato. Sim, eu estou a esperar dessa parte da vaquinha. Sócrates não deixou, não escreveu nada. Tudo que sabemos sobre Sócrates foi Platão e Aristóteles que escreveram. Ele nunca escreveu um livro. Mas ninguém conhece a existência de Sócrates. E existem mais manuscritos que provam que ele escreveu do que manuscritos que provam Sócrates. Não entendi, desculpa. Não, entendi. Existem mais Não, manuscritos. só voltamos a falar baixinho. Assim. Existem, eu falei isso para ti, que foi quando Sim, sim, mas depois eu foquei nos teves. Existem mais manuscritos que provam O quê? vários textos bíblicos do que existem manuscritos Ah, que tem que comprovam a ser. existência de Sócrates. Só que assim não deixou nenhuma obra física. Por favor, me perdoa mesmo, não peguei o que estava a falar. Estás a falar agora. Não peguei, estou tentando ouvir mesmo. Tudo que a gente sabe sobre Sócrates, Sócrates nunca escreveu livro, ao contrário do que as pessoas pensam. Ah, porque não, essa frase é de Sócrates, tudo que a gente sabe sobre Sócrates, É o que as pessoas perceberam. Sócrates escreveu não, é que Platão escreveu, Platão andava com ele. Só que só percebeu que tinha um burro. Meu tempo. Isso aí, Platão andava com ele. Escrito várias coisas sobre ele, ele era o discípulo dele. Sócrates nunca escreveu nada. Ainda assim, existem, essas coisas existem manuscritos, é tipo, mas nós existimos hoje. O último capítulo que E alguém Se sabe tu, como escrever? se tu morreres, como é que eu vou provar que você existiu? Com fotos. Com fotos, vão ver. Antigamente eram com livros manuscritos. Era ver se o teu nome está mencionado num livro de há 500 anos, para saber se você existiu há 500 Oi? anos. Esses manuscritos, Hã? existem tipo uns 16. Não, vou matar o bicho amanhã, só tem dois. Que mencionam Sócrates. Mas existem tipo uns 2000 que mencionam vários textos bíblicos. Ou seja, existem mais provas de textos bíblicos do que provas da existência de Sócrates. Ainda assim, ninguém duvida que Sócrates existiu. É o caso do papel. Mas Mas tem a igreja na Etiópia, mano. Isso daqui é. A Etiópia já era religiosa da época de Abraão, mano. Faziam troca. Salomão casou com uma mulher aqui. Já existia a igreja na Etiópia antes dos europeus virem aqui colonizar. Ao contrário da Angola, que recebeu o cristianismo europeu, a Etiópia já tinha. Tem uma igreja na Etiópia que ninguém sabe como é que construíram. Aquilo é tipo das pirâmides. É isso que eu, desculpa, é isso que eu falo sempre em toda hora busco, tipo, quando se falar de origem de certos povos, nós fomos influenciados, mano, tá vendo? A nossa história começa na Mesopotâmia e depois cortaram um monte de fase, um monte de etapa, um monte de povo que nunca especificaram certos mamos, mano. Isso de que a história começa lá, é aquilo que o próprio Gaspar dizia. Não é porque está acontecendo algo na Mesopotâmia. E não tá porque parte do mundo está parado. Sim. Mas só que a questão é que disseram que os primeiros homens... Esse trabalho existe contradição em todo tipo de religião. Mas estava a falar da tua prima e tua irmã, né? Sim, estava a falar da prima. Não era só isso, não tem mais base. Só que falou muitas coisas só foram inventadas para complementar outras teorias. Para bater. E aí colocaram, principalmente os primeiros livros. Colocaram no início Por isso é que tu tens muitos católicos que, tipo, eu vou dizer a igreja católica, critica, não é exatamente uma crítica, mas é tipo, uma das 95 teses de Martinho Lutero, que ele deixou na porta da igreja quando começou a reforma protestante, foram as 5 solas. Somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, sim. E tinha as 5 solas. Os 5 pilares. Sim, são 5 solas. Sola a escritura, sola a graça. Tinha 5 solas. Essa sola a escritura. Faz com que você se lê só o evangelho, que é muito isso, é Bíblia, 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 como se a Bíblia fosse tão importante quanto Jesus Cristo. A Igreja Católica já não vê assim. A Bíblia é um livro sagrado, com certeza. Mas não é como se fosse algo deusificado.
porque apesar das pessoas que escreveram foram profetas inspirados por Deus, as pessoas que organizaram não foram. O cânone, a igreja evangélica pegou alguns livros, ou seja, tem menos livros que a igreja católica. A Bíblia Católica tem mais livros. Por quê? Martinho Lutero pegou os livros da igreja católica e tirou alguns. Lutero, o próprio Lutero, que discordou das coisas que o Papa fazia e criou a reforma, e vê que ele criou reforma, não rompimento. Quando você vai fazer a reforma de uma casa, você não vai destruir a casa, você vai reformar, mudar, melhorar, não vai romper. Ele não criou outras igrejas, ele rompeu. Tanto que, quando ele morreu, pediu para receber a unção de desferro, voltou a ser católico. Ah, é? Sim, Lutero morreu, ele era padre, saiu, rompeu, fez a reforma e voltou a morrer como padre. Nossa, porque ele é pá. Só que o que ele começou já tinha se espalhado, já não tinha mais volta. É aquela questão que o professor Gaspar falava dos oligarcas, aquilo era benéfico, a igreja estava a se destruir, era benéfico para os outros, eles patrocinavam aquilo e ficou o que ficou. Só que as pessoas esquecem que é um homem, mano. Era um padre descontente que começou. Porque se a igreja católica tivesse essa visão evangélica, sabe o que Lutero seria? Um Caco Filipe. Estás a perceber? Se Lutero fosse evangélico e não católico, ele ia falar: eu sou o novo Elias. Estou a começar um novo movimento, o protestantismo. Mas não, ele se manteve no sigilo e era mesmo só um padre que não concordava com algumas coisas que a igreja estava a fazer. Ponto. É o equivalente ao que Moisés fez e bateu as tábuas no chão quando viu que Arão criou um bezerro de ouro. Era só isso, era só essa reforma. Então, quando as pessoas só a escritura, só a escritura, só a escritura, só a escritura, como se a Bíblia fosse um livro 100% sagrado, sem estar sujeito a nenhum tipo de erro humano. Não parece completamente certo, porque está sujeito a vários tipos de erro humano, passou de mão para mão, foi usado para um monte de coisa. É isso que eu falei no princípio, né? Essa... Tem o Caco Filipe, a igreja do Josué. Ele que igreja? Irmão Brá. Mão Brá. Nunca vi irmão Brá, não, irmão Brá. Professor José. Não, José, William Brana. Nunca vi isso, velho. Nada. Quase tem mesmo. Sim, mas José não é assim. Mas é. Fazem aqui nessa igreja. Eles acreditam que tem um. Casa Vela, Caim é filho Fala a verdade, não fala Para acrescentar. eles, Caim é filho da serpente, porque Eva se envolveu primeiro com a serpente. Não, calma, não. Cláudio, espera, vamos dividir as atenções, não vou conseguir me dividir. Eles Vamos mandar ouvir aqui, depois eu vou te ouvir. acreditam que aquela parte em que a Eva ouviu a serpente, a Eva se envolveu sexualmente com uma cobra, que é a serpente, Sabe quando dizem literalmente que a Eva uma comeu cobra. a maçã? Não é comer de cobra. Comer, ela se envolveu Comer. sexualmente com a cobra. Não, calma, como é que é? Josué é assim. Já ouvi uma A dessas histórias que Eva tipo se envolveu ocultaram. sexualmente com a serpente e depois foi e deu também a comida no Adão, ou seja, envolveu-se E eles usam de Bíblia também Sagrada? Também se envolveu com Adão. o Adão. Logo, o Caim era filho da serpente e da Eva. E o Abel E o Abel era filho da Adão. Ganha que e da matou o Eva. Abel, né? Não estou entendendo. Tipo, alguém entendeu isso ou eles leram mesmo na Eles Bíblia? Isso? Eles acreditam que existe um gajo chamado Só irmão está branco. Ou Que, seja, tipo, eles falavam, né? Jesus sempre mandava profeta. profetas. Jesus sempre mandou profetas. Mandou Elias. Tipo, o irmão Bran é o Elias do nosso tempo. É tipo Noé do nosso Irmão tempo, Bran. que está nos convidando a entrar na arca. E é o que esse Caco Filipe faz. Que fala, E há certas você coisas criou na da igreja, Bíblia. vão no inferno. E o há pastor certas Hugo, coisas né? da Aquele que Bíblia fala que eles Que falou, se você não me encontrarem no céu... E Joaquim, há certas coisas na Bíblia que eles interpretam literalmente como está escrito. Você não sabia desse? Ui, eu nunca ouvi, Se na Bíblia E o está Josué está lá escrito, porque eles fizeram Não, uma não, proposta. se por exemplo na Bíblia está escrito dragão, eles vão Não, isso dragão, existe, dá pra dragão ver. que voava Família dele começa assim, ué. por Ui, aí. você está ouvindo o que a Natasha está falando? É isso mesmo que a Natasha está falando. Entendeu? O primeiro casamento foi assim. Ah. Aí o irmão teu de Josué. O irmão A de Bíblia não quer Josué. dizer isso. Diz. Quando Espera, era deixa eu só do... de falar. espera. Uma igreja aí, o irmão branco. Família dele que inventaram. Eu tenho um amigo, ele fanático, essa igreja é
Um ano depois vai descobrir que tu é da mesma igreja. Fazem propostas de dinheiro. Não tô entendendo. Vocês conhecem o Camacosa? Não. Do quinto, do quarto Conhece? ano? Yeah. Já, Ele ele dessa também. igreja. Um dia a gente vai debater com ele sobre Bíblia, vai entender o que eu estou a dizer. Oi, não vai. Camacosa. Não, Mas eles não se metem com espírita, espiritismo, essas coisas, não? O colega que foi no sempre que morreu, o Franho, o meu amigo, também foi dessa igreja por um tempo. Ô tio Miguel, mas ouvi essa já questão. na igreja? É desde Novo que ano? tempo. Tio Miguel tá com sorte. Tá. Isso que eu falei, essa cena que os profetas se o Martinho Lutero tivesse base evangélica já naquela altura, ele ia se intitular também um descendente de Jesus, onde ia começar a religião dele. Tá? Então Eva traiu Aquilo de comer, eles entendem que é comer. Ou seja, a Eva pegou O a fruto, sexo. o fruto proibido é sexo. a periquita. O Escuta. fruto proibido é a periquita. Escuta o que vocês estão falando. Escuta. É assim. Essa toda a história. Olha, eu vou vos contar uma coisa. Explique mais velho, explique. Vou vos contar uma coisa. Estudam a Bíblia, meu Deus. Estudam a Bíblia. Se vocês não estudarem a Bíblia, o que vocês vão ver sempre é contos de fada. Contos de fada da Liga da Bíblia. Agora um ponto muito essencial. Isso que se falou sobre os livros, no momento, isso que aconteceu no ano 333, a junção do cânon bíblico para definir quais são Bíblia, ou quais são os livros inspirados e livros não inspirados. Os livros não é que, Blage, não é que eles escolheram, não organizaram. Mesmo no momento quando eles estavam por os livros que são inspirados, também eles foram inspirados por Deus. Lembram sempre uma coisa, Deus é quem está a conduzir isso tudo. Se Deus inspirou aqueles que fizeram o primeiro cano, toda a igreja católica, quem inspirou os evangélicos que retiraram 7 livros daqueles que foram inspirados? Ouça, o que reuniram o cano não são os católicos. Não. Foram os cristãos primitivos, não foram os católicos. Sim, não existia protestante naquela época. Existiam os valdenses. Os valdenses são os cristãos. Igreja Católica, sabe disso desde quando, Pedro Miguel? Sei, a Igreja Católica como oficial 578. Sim, mas a Igreja Católica existe desde o momento em que Jesus Não fazem isso. começou a doutrina aí. Calma, sim, a Igreja Católica. Você está a falar a Igreja Católica Romana, quando Constantino se converteu ao cristianismo, não sei o que, ele sabe falar. Esse ano de Constantino é 338. Sim, não é isso que você está a falar que quando começou. Não, olha, entender? Tudo isso é profecia. Se vocês querem ter certeza disso, está no livro de Daniel 7. Daniel 7 fala disso. Tudo começou pelos poderes. Qual foi o poder que dominava o mundo? Era a Babilônia. A Babilônia, depois de dominar o mundo, passou por a Medo-Persa. Depois de Medo-Persa foi Grécia, depois passou para Roma. Na Roma foi na época que Jesus nasce. Naquele tempo, quem estava governando o mundo era Roma. E quando Jesus nasce, que significa todos os ensinos judaicos, todos os livros judaicos já foram levados na Roma. Está a ver? Os ensinos, mesmo assim, havia judeus que tinham a palavra correta de Deus na mão. Sempre assim, Deus nunca deixa as pessoas no vazio. Nunca. É Deus quem governa, é Deus quem está guiado. E agora, a católica sabia, escuta-me isso, a católica sabia que o único método de dominar as pessoas é tendo a Bíblia na mão. A Bíblia governa pessoas. Por isso que para quem é católico, eles sabem que eles não têm aquele privilégio de estudar a Bíblia por si mesmo. Não entendi. Ouça, deixa eu repetir. Todas as coisas que eu falei. Deixa eu repetir. Os católicos não têm esse privilégio de estudar a Bíblia dentro da igreja, como acontece com as outras igrejas. Ei, católicas estudam bué. Entende? Está discordando com alguma coisa, tio Miguel? Agora eu vou perguntar. Esses são os que mais estudam, parece. Não. Esses estudam bué. Não. Católicas. Não. A católica é a essência do ensinamento bíblico. Sim, agora você tem que entender. Vocês sabiam que a católica não é igreja? Não é aceita, né? Não é seita. É.
É um movimento político Poxa, Ai, caraças. que o Vaticano é o braço político. poxa, afinal você sabe. Isso é conspiração. Eu não gosto. Olha, eu já te Eu disse. estudei tudo. Olha, O bom, eu já te o mau, disse, o quem inventou ateu, essa palavra tudo. conspiração é mesmo o próprio enganador. Não, quando se fala de conspiração, Vou te dar é exemplo. tipo O falar. o que ele fala é verdade. Vê, vamos voltar. Não está a dizer que eu concordo. Não, não quer dizer que isso é verdade. Ele só tem mais. Eu falo Tá sempre, com não, dor. só comigo, eu falo Calma, que, deixa eu eu falar. sempre falo assim, sempre falo assim. A católica, eu falo assim, minha opinião, não estou a dizer que é o que é. A católica tinha tudo para se tornar a única igreja no mundo. Tinha tudo, mano. Mas os Tudo. outros. Mas os homens começaram a usar o ensinamento bíblico a seu favor. Por isso é que muitos começaram a discordar, a sair, a criar, a falar, a criar, não sei lá se quer, a ungir. Estás a perceber? Não é que a católica não é uma religião. Historicamente a Bíblia. Historicamente a Bíblia não. Historicamente a católica é a primeira. É a que mais defendeu. Não. É a que mais defendeu a Bíblia. Deixa ele falar, fala. Tio Miguel. Está escrito na história. Parabéns por isso. Puta, mesmo. também isso é mentira. Não, mas isso é verdade, é verdade. Não isso é são verdade. poucos que são de outra religião. e Não, eu dizem respeito isso. isso. Nunca ouvi, pelo menos. Desvalorizo o bué mesmo, bué. Poxa, não se trata que eles não são fiéis. Os católicos, para mim, são as pessoas mais devotas que existem na questão de adoração. Você sabe. Os católicos buscam Cala a Deus. boca, humilde. Não. Os católicos, humilde. entende? Os católicos buscam Deus com sinceridade. Eu não estou a falar a pessoa que adora na igreja católica, eu estou a falar o sistema. O sistema nunca foi religioso desde que foi fundado. Como quando o Mano Miguel fala o sistema, tá dizendo especificamente o o quê? sistema, vamos supor, aqui dentro do Piaget não tem uma lei. Exato, certo. Essa lei nem que rege o Piaget, Sim. isso é chamado de sistema. Eles têm uma lei, têm doutrina. Exemplo, a pessoa, agora é que é, mas a personalidade mais importante na igreja católica, eu não vou chamar igreja porque eu sei que não é nada da igreja. A pessoa mais importante na igreja católica Não é o Papa. não é Jesus, Não é o Papa. é Maria. A Maria não é importante. Maria é mais reverenciada que Jesus. Estás a falar Não tua fala coisa. todo. Isso é o ponto de vista de Com Miguel. todo o respeito por tudo que falamos hoje, estás errado, meu safado. Oh, meu Deus, vocês já ouviram aquela oração? Vocês que mandam fazer quantas Ave Maria, meu pai? Não, tio Miguel, é isso que eu estou a te dizer, é isso que eu estou a te dizer. Primeiro, tu nunca é horas mais Ave Maria do que Pai Agora é Nosso. a hora Pai nosso. Vai te falar só, nunca oras mais Ave Maria do que Pai Nosso. Pai nosso é uma oração que é dado para todos. Estou a falar, para Maria, vê o que, os católicos acreditam. A católica acredita que Maria faz intercessão por eles. Oh, Deus, isso existe. Não, isso aí também não Você concordo. sabe o que é isso? Isso é uma blasfêmia que nunca deve. Logicamente, os católicos estão a falar que Maria é Deus. Não, exatamente, porque nós somos. A intercessão não vem Só de por falares Maria. não exatamente, já estás a concordar. Não estou com. Então não, a intercessão não vem só de Maria, mano. Tem Intercessão. santos, nós não acreditamos que os santos são Deus. Ei, nenhum santo da igreja católica supera Maria. Nenhum. Por isso que tu disseste. Por isso que eu estou a falar. Porque nós acreditamos que Maria é Deus porque faz intercessão. Para te dizer, os santos também fazem intercessão. Nós não acreditamos. Ouça. Primeiro, o que é Maria? Maria é mãe de Jesus. Maria está onde? Maria está onde? Maria não seria Céu. primeiro, Maria não seria adorada. para Calma, começar. calma só. Maria está onde? Não é adorada, sim. Maria está onde? Segundo a igreja católica, no céu. Maria não está no céu, meu Deus. Segundo a igreja católica. Não, Maria também está à espera de julgamento, não? Sim, Maria está na terra, Está na terra, dormindo. também está à espera de julgamento. E quantas páginas na Bíblia você vai ver que não deve se adorar, não deve se buscar auxílio aos mortos? Sim. Isso eu sei. Isso eu sei. Isso você vai ler Isso eu primeiro. sei, isso eu sei. Então já é uma das falhas, prossiga. Isso é perigoso. Espera aí. Adorar- Fica esse tipo visto. adorar que a morto. Maria Agora, tipo, Primeiro fala ponto com não é o céu. adoração. Eu estava a falar. Tá bem. Não é adoração. É necessário Ei, também. eu tenho um livro católico. O título do livro católico é aquele amarelo Ioquete. Já viram? De quem escreveu Bento XVI. Mano, você pode falar que você não adora Maria. Naquele livro Ioquete, o Bento XVI revela que Maria é adorada. Quem? Não. Bento XVI. Quem? O Papa Bento XVI. Quem? O Papa Bento XVI. Quem? O Papa Bento XVI.
O Papa Bento Sim, ele XVI. escreve lá na Não a televisão. Igreja Católica. Mano, quem era o Papa Bento XVI? É isso aí que tu estás a par. Tu concorda isso com o que eu só disse? Que a Pessoas igreja usaram a igreja a seu favor. Não estou a dizer, eu não estou a defender nenhum. O Bento XVI era um Eu, devoto eu até católico agora. sério. Não, ele tá bem, tio Miguel, ele erra. Agora está o Leão 16, falou o quê? Ele erra. Adão e Eva errou. Vê, A Eva, Adão calma. errou. Vê o que o William está fazendo. Primeiro ele quer tirar todas as tuas... Ele já sabe mesmo que essas todas as coisas estão erradas. Arão fez o bezerro Não. de ouro. Nós vamos falar que o Que o Arão- porque o Não, Arão Bíblia- usou tudo a favor dele, a entendimento Bíblia dele. Deus considerou como pecado. Exatamente. Agora é isso que estou a falar. Por que ele está decidindo fazer? Calma, os outros andares estão onde? Eu acho que está a demorar muito. Coisa que eu não vou fazer, não tem isso, está tudo separado. Yeah. Agora entende? O que aconteceu? Tudo começou. Vocês sabiam? Vocês têm que ler a Bíblia. Vocês podem achar que não é inconveniente. Eu também questiono minha religião. Todos os dias. Senhor, Mano, acha mesmo que a gente não tem sentido esse tipo de tema que é complicado? sim, agora vê. A Bíblia fala Alguém pode ver? duas. Como vai ser? A Bíblia fala de um ponto. A Bíblia fala. Calique? Ali que eu quero, o Eduardo. Vai. A Bíblia fala sobre a respeito de poderes que vão governar o mundo. Vocês sabiam o que a católica fez durante 1260 anos? Mano, aquilo não era normal. Aquilo se dizer. É isso que eu estou a dizer, tio Calma Miguel. aí. Não, calma, só te pode cortar, tio Miguel. É tipo assim, né? Eu vou repetir isso várias vezes e eu agora vou justificar um bocadinho. E vou deixar parte por parte para continuar a justificar. Eu antes, vou ser mesmo verdadeiro, eu antes odiava a católica. Ah, a católica era. Não. A católica é uma heroína, fora os seus defeitos. Se não fosse a católica, não íamos conhecer a palavra. É verdade, a católica defendeu a Bíblia de um jeito que nós não sabemos se outras religiões teriam coragem de defender. A católica não só... a católica não só morreram pessoas, não só lutaram. Em A que católica momento a se católica- sacrificou muito. Não Não. falo a católica como, de modo geral, todos os pecadores, não. Mas... Não, entende uma coisa. Ah, tio Miguel. Quem foram mortos durante 1260 anos foram os Não, conta, amigo, protestantes. durou esse tempo todo. A perseguição durou esse todo o tempo. 1660 anos. Esses todos receberam conhecimento a partir de onde? Escuta, a perseguição Nós começou. estamos a estudar também algo basicamente isso na história das artes. Nunca falaram desse tempo. Não, você só está vendo metade. Tudo começa, sabe em que ano? Tudo começa em 500, estás a ver 500? 537. Também vou falar. E aí, isso assim não vai dar. Vou vir te mostrar tudo isso num livro, você vai assustar. Você me mostrou as datas. Começaste a falar de referências a muito Sabe, tempo, como, assim. sabe a Igreja Católica nasceu quando... Oh, vê se me entra, porque eu me importo com isso. Sabe a Igreja Católica nasceu que ano? Não. A Igreja Católica foi... 300, Vê, depois da destruição dos bárbaros destruírem Roma, a Roma caiu. A Roma, depois de a Roma cair, surgiram 10 bárbaros, 10 tribos. Essas 10 tribos, os burgueses que nós chamamos de Portugal. Os francos, nós chamamos de França. Nasceram 10. Essas 10 formaram uma nação que nós chamamos Europa. Só que dessas 10 tinha um pequeno. Sabe qual é esse pequeno? O Vaticano. E o Vaticano, sabe, se tornou o quê? Um país. Sabiam que o Vaticano é um país dentro de um país, né? Sim. Não. Não? Eu não sabia, eu não sei nada sobre isso. O Vaticano é um país dentro de um país. É tipo Mônaco, que está dentro da França. Tipo Lesoto dentro da África do Sul. E vocês sabem... Obrigado. Tipo caminho. E vocês sabem que é um país... Vê, é um país pequeno que manda o mundo, sabe? Isso também. Você está pensando que isso é quê? Teoria da conspiração. Porque se é o braço político do mundo. Poxa!
Pois eu não sei. Estou cerebrafine como? Corta, Miguel. Esse corta te falar. Eu. Tá vendo todas as perspectivas que tu Toma like. Não, toma like. Corta, Miguel. Eu estudei aqui com muitos dreads, nunca vi pessoa que pensa assim. Obrigado. Aqui não vais encontrar fanático. Não, eu estou a gostar do jeito que vocês Yeah, é sobre defendem. isso. Não vai encontrar É por isso que eu avisei palma, porque raramente vocês defendem coisas que vocês sabem, tá vendo? Principalmente quando o Joaquim estava a defender aquela tese, eu fiquei bem admirado. Sim. Não, Matinho Miguel, sobre isso, sobre o que eu estava eles cometeram, é verdade. E lembra, Eles nunca- usaram a seu favor. Exato, é mesmo isso. Usaram a seu favor É também, isso. isso é uma verdade. Ah, Miguel. é isso. Mas também no meio desses que fizeram porcaria, tem uns que fizeram boa coisa. Que a maioria uns que deles- lançaram a mensagem, Sim, que a maioria- falaram de verdade, de Sim, coração. que a maioria deles foram os protestantes. Eles estavam assim. Durante o tempo todo. E a própria igreja católica também foi perseguida. E o próprio Foi protestante perseguido por quem? Ei, a católica foi perseguida, tio Por quê? Miguel. Os próprios protestantes também mataram católicos. Ó, O governo também matou católicos. Não, então eram protestantes. Quando estamos a falar de Eu não vou entender o que é protestantes, estamos a o falar de protestantismo abolição. começou com Lutero. Sim. Depois passou para quem? Não devia, mas Não sei. Não sei. John Wycliffe. Depois passou para quem? John Williams. Depois passou para quem? Isso depois surgiram o anglicanismo por aí. Só estou a te falar, isso foi uma etapa, que essa etapa, sabe, Ah, tá aconteceu o vazio. quê? Em 1780, Essa daqui. os meus não. vários europeus fugiram da Europa por causa do Papa, Não, por causa aqui do tem rei. dois. Sim, eu Perseguição não coloquei. Por causa da perseguição. A perseguição durou. Essa daqui. Não é mesmo aqui. Não foi um período ininterrupto. Ah, você fez esse Foi- coisa. Teve picos, teve pontos Teve momento que cessou. Esse tanto não pode dizer que foi assim. Não é assim, mas esse cessamento. Mas esse cessamento não foi uma coisa tipo de 20 anos de paz, 40 anos de paz. Não. É só buscar, mesmo até a história do. Porque então, essa perseguição não foi uma. Teve a Inquisição, depois teve um boi de tempo, depois teve a caça de bruxas, Exato. depois teve. E você sabia que as caças. como se Você fosse sabia, um calma, período você de sabia tempo que as caças, a bruxa foi o objetivo de eliminar os cristãos. Sabe? E, tipo, deu 500 alguém, né, Cota Miguel? Miguel vai estar sempre Ah, Miguel, agora tá aí no 500. Estou falando ainda com pessoas sábias. Meio de 2 milhões. Olha, eu vou ouvir falar, eu admirei. Ah, não está eu não estou ouvindo lá. Ah. Aqui tem lugar que tem conhecimento, Lá vamos para deixar. crescer. Lá vamos deixar. Não, você não entende. Eles lá não entendem minha linguagem. Estou a falar com eles, só vão entender daqui a 20 anos. Eles são atrasados mesmo em percepção, sério. Olha, eu costumo lhe falar isso. Eu costumo sempre lhe falar isso, não entende. terminaram? Ele entende, sabe como que é? Daqui nada. Como burro. Não entende mesmo, não entende. Estão bem distantes. Anda aquele lá que está lá bem sentado, o Ivo, vai lhe falar mas assim. Só vai aprender minhas dicas quando tiver 60 anos. Depois vai falar que ele sabia, é verdade, já ouvi mesmo meu colega Miguel falava. Mano, eu estou admirando mesmo vocês, sério. Surge aqui que você. Estavas a falar, porque a exato. igreja não é uma igreja. Exato, por que não é uma igreja, mas sim é um sistema? São mesmo Um sérios, sistema só muito querem poderoso. Um assunto, sim, senhora. Um sistema muito poderoso. É só você ver. Todos os governos do mundo, São todos, mesmo sérios, só querem falar do assunto, nada de todos os governos do mundo. Só Paulo, Só para a preguiça e o sono dá na ponta, senão não ficamos aguçados num assunto, vamos dormir. Yeah. Vamos mesmo dormir. Se você vê todos os governos do mundo prestam homenagem a quem? São submissos a quem? Não, é exato. Tem que ter uma ideia, pô. Maioritariamente. Do mesmo jeito que a católica é a igreja com mais participantes, o mundo é católico, vamos assim dizer. Literalmente. Estás a ver? Sim, o mundo é católico. Sim, então tu não pode dizer que é uma coisa de influência. Quando as igrejas em si, ou seja, quando os países em si vão lá. Quando se fala do cristianismo, não pode se falar sem a Sim, tu católica. falaste uma coisa muito Sem bonita. falar o protestante. Falaste uma coisa muito bonita que eu estava prestes A católica veio de onde? Ah, a protestante veio de onde? Falaste uma Da coisa muito, católica. bonita que eu estava precisando falar, só que no dia que me interrompeu o raciocínio. Quando ela disse
a melhor forma de ensinar é com exemplo. Percebe? Aí que surge a escolástica. A igreja começou a interpretar cenários bíblicos, chamou artistas para fazer e pintavam quadros, fora das escrituras. Por exemplo, o quadro de Caravaggio que pintou a incredulidade de São Querias o que eu não entendi? Esses países europeus têm monumentos católicos, Não, já tem as acabou catedrais, tem os principais, essas coisas aconteceram. Eles são católicos, coisa. Não é como se a igreja fosse lá e colonizou. As coisas Ele não tem aconteceram maqueta. lá, eles Encontrei, não está processado, mano. abraçaram aquilo, cresceram Eu lá. sei, mas ele não está processando. Ele quer bater uma de Tem fora. o Cristo Redentor no Lubango. Vai deixar descampar as horas. Cristo Rei, o mundo é católico. Sempre eles usavam a Bíblia a favor a eles. O que eles faziam? Essas artes eram muito essenciais para as pessoas. Para estarem sobre É, se tu falar isso, Acho que ensinava. Se como consequência também atraía. É, sim, que tá com sono. Sim, mas você sabe Então, que horas são agora? que desde sempre ela queria Que horas são agora? dominar. Isso é tu que estás a falar. Ora. E eu te falar que não estou certo. Estou a afirmar que Vai, isso vai. também não está certo. Isso mesmo não sabemos. Poxa, vocês são incríveis, não tem jeito. 2h30. Mas não, olha, eu sei que a gente vai pesquisar mais sobre esse assunto. Para ele não ficar mal. Mas a igreja Mas tem você- que ter imperial? Com Mas, certeza. mas agora, Deixa- vou te falar, Eu dormi uma hora. vou te falar um 40, nome que deixa você vai 40. encontrar. Eu dormi 40 minutos. Quando Deixa você esse cara, tá mais, pesquisa tá assim, mais. olha, pesquisa assim, Igreja Católica Ele Jesus, está fazendo. você vai admirar. Você vai admirar. Não, mas qual é a base do nosso contexto aqui agora? Deixa Qual é eu esse saber, deixa eu me contexto? situar. Estamos a dizer o que agora? Estamos a A dizer igreja sobre- católica Jesus está a pesquisar com que propósito? Não, estamos a dizer o que o Jesus time tem está a qual? Aquela defender. outra? Porque ele começou a dizer. O que ele está a defender, o que ele chama de defender. Ele começou a dizer que a igreja católica não é uma igreja. Eu estava ali. É um sistema político. Não, quando ele me disse que é um sistema. Aí é tudo um sistema, não pode. Mas sim, a igreja, o Vaticano. É para fazer o passe? político do mundo. Conta Miguel. Mas não é Não, uma coisa. coisa, eu não tomo isso. Isso aqui. Falando, eu estou com dor de garganta. Toma, você também está. Isso aqui. Esse Esse não é aquele de chupar, para chupar, né? Porque você vê, porque o fato de ser o fato de ser não impede necessariamente que seja bem, o judaísmo. O judaísmo. Tapado. Eu posso guardar, vai guardar. Não é meu, não sei. É de quem? É do coisa. Vocês sabiam que as pessoas, assim, como um grupo, tu podes agora ir para o chat GPT, Alguém tem, desculpa. ou mesmo no Google. Papel vegetal. O Joaquim tem. Vegetal? Só tem Manguinha esse, só. esse Para fazer, aqui. para fazer, para fazer teto, né? Não, o teto já está. Tem só que eu não vou uma cena. Da Quero piscina, pôr. esqueci. Quer pôr ou é vegetal mesmo? Até uns quilos. Dá-me lá. Isso é que é bom. Depois Tem depois escrito, né? pesquisar isso em qualquer Isso é fonte vegetal. agora. Não, isso não é vegetal. Se É tu- escrito. Se tu Mas pesquisar é isso, legal, mas é qual é o grande. grupo mais próspero, qual é o aglomerado de gente com mais gestão de dinheiro? Ou seja, esse tipo de coisa que estão a me entender. Eu aposto, mano, que virá 3 nomes antes de dizerem os gajos quem são. Os israelitas. A filosofia deles, os israelitas são prósperos. Dependem de dinheiro. Aquilo é um sistema. Até esses dias Eles ensinam descobri. economia, mas eles manjam de Até esse economia, dia mano. Eles tipo não têm esse cabeça dia pobre. descobri que até a Hollywood foram eles que criaram. Claro, Os judeus. é isso que eu ia te falar, é um sistema também. Sim. As pessoas mais ricas do mundo são judeus. É aquilo que eu te falei, essa ilusão de sair de uma cadeia e entrar noutra. Tu sair do sistema e estás logo dentro do outro. Eu vais criar um. Mas criar tu tens os protestantes que depois criaram o próprio sistema deles, ficaram na bolha protestante deles. E os problemas que o protestantismo encontrou na igreja, depois de surgir dentro do próprio protestantismo. Porque o homem sempre usa tudo a seu O que o favor. Lutero fez com a igreja católica, depois eles começaram a fazer entre eles, surgiu o anglicanismo, o outro da igreja batista discordou do anglicanismo, fez a igreja batista. O pentecostal foi inspirado, não sei o que, o outro foi no Monte Sinai, Deus lhe inspirou, criou, mano. Eu venho da Chibia, tem um cota lá que criou a igreja dele, a igreja de Jesus está na Chibia. Bro, Não fala à toa. eu me custa muito acreditar. Ele quer dinheiro. Jesus disse que a igreja seria a igreja ia continuar. Jesus morreu. O protestantismo surgiu 1500 anos depois disso. Eu me custa acreditar que durante 1500 anos nós adoramos errado e só começamos a adorar certo quando Lutero rescindiu com a igreja. Me custa muito acreditar nisso. Não entendi essa, por favor, repete.
Lutero surgiu 1500, o protestantismo surgiu 1500 anos depois da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja existiu 1500 anos. Não. Durante 1500 anos nós estávamos a adorar mal, e só depois, quando Lutero rescindiu, é que começamos a adorar certo. Não, é mentira. Entende uma coisa bem certa. Não começou com Lutero. Na história só tem Lutero. Vou falar boas pessoas que você nunca ouviram falar. A história Foi fala muito Lutero vulgar. que teve a Quem coragem de escuta? meter a história Não. no Vaticano e... Antes de Lutero, já vinha John Wycliffe. Você nunca é ouviu falar de isso John que eu estou Wycliffe? falando agora. Já, as pessoas já... Calma, John Wycliffe já combatia sobre a ideia da Igreja Sim, Católica. eu sei. Antes de John Wycliffe, Já existia. John Wycliffe, estou a falar século XII. Antes de John Wycliffe, no século IX, havia os valdenses. Os valdenses reprovavam as ideias de adoração da Igreja Católica. Eles se escreviam nas roupas para ensinar a palavra de Deus. Antes do coisa dos valdenses, no século IX, havia o coisa, esse quem? Já ouviram falar de Policarpo, que era discípulo de João? Já. Sim, já havia tanta gente. Já. Lutero só foi... Cartolina castanha. Agora, Miguel, né? Claro que nada começa... Por exemplo, não assim. tem cartolina castanha? Tipo, a gente fala que ele... Natasha que gosta sempre de cartolina castanha. moderna. Não foi o que Eu vi alguém lá fazer uma maqueta de cartolina castanha. É? Yeah. Valeu. Ah, o Adão. Não sei se vai chegar. Nós achamos de andar, vou caminhar. Sim, estavam a dizer. Poxa, aqui está limpo. Eu não tenho muito assunto. Cadê na foi onde? Não tem nada. Tem foto da penthouse, né? Haverá sinais. Onde está o Jomelata? Você ainda está a brincar enquanto está acontecendo. Ah, está acontecendo. Enquanto está acontecendo. Ah, levar a sério, não era para levar a sério, mas pronto. Quem sou eu para Estamos a levar a sério? namorar? Os amigos afirmaste O que estão a fazer vocês dois? Não, agora estamos já pesquisando de tudo que nós estamos debatendo. Não, isso não... Não, mas o Coita está falando de datas, mano. De datas, sim. Tá vendo? É isso que está me complicando. Como assim uma pessoa tem essas tudo aí referências? Não, esse debate vai morrer, porque agora vamos sair ver pesquisas. Vai, John Wycliffe é do século XII. John Wycliffe, do século XII. Os valdenses no século IX. Ai, caralho. Não, Cota Miguel está com conhecimento de 1000 livros. Desculpa dizer exagerado desse nível. Então? Mas está com conhecimento de 1000 livros. Está sabendo? Mas história da arte é 2 slides. Não. Homem, aquela história aqui. Olha a história daqui, só me dá preguiça. Eu gosto de história que está ligado com. Time Miguel seria a pessoa que ia me ajudar a passar na Se não prova. estamos ligados com o físico e espiritual, já vou sentir preguiça. Mesmo assim. Eu quero coisa que fala sobre a essência, tipo. Algo que vai te fazer pensar. Zero. Colegas não querem participar desse concurso. Eu pesquisei, Mostra aí. É de quantos minutos? Tem que pagar a inscrição, Aí vai $5. Você por aqui tem. Oh, Para fazer O Joaquim tem. acho que você já passou a fase de inscrição, mas Deixa eu pensar mal de eles mim. sempre me mandam um Você manda seu e-mail. amigo. Estão de onde? É de quantos minutos? Aqui, hello. Hello. Entendam, hein? Fala que Já temos tradutor, Isildo. We invite you to sexta edição of the Tiny House Oh. 2025, não sei que, 2025. Tiny House de casa Arquitetura. pequena, tipo aquele projeto da Avenida. Já só entrar lá no site, é? Mas não fala isso amanhã. Sim, fala isso amanhã. Agora estamos a debater. Mas guarda essa toda a informação e manda alguma. Quando começou o protestantismo, começou em 1517. Vamos fazer 15. 31 de outubro de 1517, Lutero fixa. Depois dividiu uma grana. 95 teses na porta de Wittenberg, Vou pegar minha tela aqui, municipal, venda de urgência, a corrupção do clero, a autoridade, a política do Papa. Isso marca Mas eu oficialmente o início da passa. reforma. Depois dele vem o Calvino, o Anglicanismo, whatever. Quanto tempo a Igreja Católica existiu sem o protestantismo? A partir dos anos 3. Aproximadamente 1500 anos. A Igreja Católica, organizada a partir do século IX, o protestantismo nasce em 1917. Durante 1500 anos não existia protestantismo institucional. Mas aí te dá um Isso não Esse significa que assunto não não houve foi- oposição antes. Exato. Que foi John Wycliffe. Wycliffe. No século XII, John John Wycliffe. Wycliffe, teólogo inglês, viveu 150 anos antes de Lutero. Antes de Lutero. 150 anos. Não, antes de Vê Lutero. bem. 150 anos.
Lutero. Século XII. Século XII. Século, calma aí, Ele século viveu XII. 150 anos. Sim, antes A de idade Lutero, dele. 150 anos atrás. 150, vê, 150 anos, vê a diferença, Tá mano. aqui, 150 tá anos. aqui. Sim, Nascendo no Reino Unido, falecido no ano 300 de 1384, século XII. Tá aqui. Isso aqui é universidade. Teólogo, professor e reformador. Arquitetos a Século discutirem XII. sobre Por isso que você religião. a data 1300 é século XII. 150 anos antes de de Lutero. Eu suponho que antes desse também existia. Havia os valdenses, você vai ver os valdenses, depois dos valdenses havia outro. O que acontece? Que Lutero era um bispo católico. Sim. Lutero Mas criou Lutero- coisa de polêmica, porque o Lutero aboliu uma das maiores doutrinas da igreja católica. Uau. A indulgência, meu irmão. Você Essa sabe o não que era é? doutrina, era só o Papa a vender. Um meio de salvação. Isso Já afetou foi muito. reconhecido. Tá vendo? Isso era um Papa Agora, louco. falar que Lutero é o principal, que É o principal, ele é o Não, principal. quando você Principal fala- quem? Ele é o principal. o homem da reforma. Porque É o que Lutero, teve a atitude. Sim, Sim. ouve coisa. É aí. Arquitetura moderna. Não foi Le Corbusier que iniciou, mas ele Mas é o ele é que principal. marcou. sim, mas quando Oficialmente o protestantismo começou com Lutero. Esse John Wycliffe Sim, não sim, rompeu começou com a com ele. igreja. rompeu. Mas não, Eu vou te as trazer- pessoas não aderiram Calma, completamente Willy. como Lutero. Sim, Se ele tivesse feito... Calma, se Lutero lia Tá os bem. livros de John Wycliffe. Exatamente, se inspirava. Se Lutero... por que depois de Isso, Lutero... a história é Ouve, tipo de deixa eu Galileu. falar, deixa eu falar, por favor. Mas não tivesse- Senão vou perder o raciocínio. Ah. Se depois de Lutero romper com a igreja, não apareceu mais ninguém a romper, Não. quem apareceu a romper de novo? Escuta. O Aquilo era Calma, o rompimento de Lutero foi tão profundo Sim. que não houve necessidade do segundo rompimento. Rompimento. Por que houve a necessidade do rompimento de Lutero se esse John Wycliffe já havia rompido? Sim. Não, rompeu. Vê, Não, o Lutero vivia onde? Lutero vivia Na em Roma. Alemanha. John Wycliffe Na vivia Alemanha. na Alemanha. John Wycliffe vivia no Reino Unido. O que acontecia? A maioria do Reino Unido já foram reformados por John Wycliffe. Aquilo era país diferente que Deus estava a usar. Enquanto nesse país estava a usar fulano de tal, nesse país estava a usar fulano de tal. Quando o Reino Unido viram que Lutero estava passando nessa situação, como já eram cristãos inspirados por John Wycliffe, apoiaram a causa. O que acontece? É a mesma história de Galileu e Isaac Newton, tá vendo? Galileu é que trouxe a coisa, mas Isaac Newton é que expandiu. Galileu é... Não. Oh, meu Deus, está me Newton complicando. criou o cálculo diferencial. Não estou falando Newton, estou falando coisa. Copérnico. Copérnico. Então tem a ideia... Eles estudavam coisas diferentes. Os dois observavam o sol. Sim, é isso. Lutero teve aquela oportunidade de expandir. Começou oficialmente com Sim, Lutero. agora, Lutero é que converteu mas o sol. antes de Lutero, eu posso te buscar data no século... Eu não duvido. No século... Tu está a dizer que não existia uma coisa. Uma coisa é hoje. Não acredito. Imagina que hoje eu não acredito com a igreja do sétimo dia. Eu sou adventista do sétimo dia. Não acredito na igreja. São algumas coisas. E eu começo a influenciar algumas pessoas a romperem comigo. E no Lubito, um bom número adere. Mas até aquele momento, eu não criei uma reforma protestante contra a igreja adventista do sétimo dia. Eu e algumas pessoas que aqui concordam comigo saímos da igreja. 150 anos depois, que é um tempo bem pequeno, 150, esse é menos tempo do que nós estamos a estudar Einstein, mano. Por aí. 150 anos. Nós estamos a falar que a igreja existe há séculos, comparado a Sim, séculos. mas 150 anos. Quanto, amigo, do século Significa IX, que do 150 século, três gerações. do século XII, Não, do significa... século XII Ah. até o século IX, são 400 anos. Sim, mas Essa você... diferença. E Calma. 150 anos é um tempo curto. meu povo. Calma. Poxa. Ele me deu uma cota. Falar de séculos, Luiz. A igreja, estamos a falar de 2025 anos que nós existe, que está se montando em 150 anos são três gerações. Ui, pessoal, não compara 150 anos sozinho. Não, 150 anos não é 3 gerações. Mano. Não compara É 150 uma geração Uma e geração uma são 25, década. uma geração são 25 anos. Não compara. Uma geração são quê? 25 anos. Não é 25, pesquisa, não é 50. Não, uma Ou geração. então são 6 gerações. Pesquisa ainda. Ué, Porra. Convencido? Ué, Pesquisa. ué. Pesquisa. tá ficando um. Pesquisa. Não, pesquisa. O que eu estou a dizer, mano? Está ficando um bom fixe. Obrigado, irmão. Obrigado. O que eu estou a dizer é que, ui,
150 anos, você tem 150 anos, é tipo você falar 100 quase é bué, comparado a quê? Quando eu estou falando 150 anos sozinho, para comparar, começamos a contar desde que Jesus morreu, desde que Jesus nasceu, 2026 anos. O que são 150? Tira 150 em 2026. Ou século 9, do século 1 até século 9 são quantos anos? 900 anos. Tira 150 em 900, bro. Eu não me pergunto esse mano, eu não sei responder de cabeça. 150 em 900 anos, 750? Uma geração é um grupo de pessoas nascido aproximadamente na mesma época, compartilhando experiência, Faz há quanto tempo que culturas, assim, história semelhante com uma duração de 20 a 30 anos. Cheio, não, uma geração era equivalente a 100 anos. Essa geração já agora que é agora acabou. Biblicamente é 40 anos. Estás a ver, né, meu povo? É por aí. Então, ou me custa acreditar que Eu não estou ciente de coisa da geração, Não, mano. tô. Geração para mim era 100 anos. 100 anos. Também 50. Isso era conversação social, aquelas coisas que a gente tipo, Só tem um ouviu senso falar. comum de acreditar, tá vendo? E nós pesquisamos, não Sim, lembro. mas pesquisando você vai ver que é diferente. Gerações são 20 a 30 anos. Não, isso é isso. Essa geração. Então, Por isso é que se a Bladina teve um filho hoje. então eu não sou da vossa geração. Não é. Como assim? Esse puto que está a nascer agora não são da nossa geração. Já, não são. Esse puto da geração. Não, não são da nossa não geração, sim, mano. não Você está com 22? Já não tem 25, então é. Não, aí Não, fala é de 20. 20 a 30. Então quer dizer que estamos dentro da contagem. Então, 25 é um meio. É isso, coisa. Sejam dois, sejam 9, o que temos, segundo isso que tu disseste, ele surgiu no século XII. A igreja disse desde o século até o século IX. Então vamos dizer que mesmo que tenham sido 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 séculos, me custa acreditar que durante esses mais de 100, 200, 300 anos nós adoramos errado e só começamos a adorar certo para Não, eu não entendi. Nesse, o que é que acontece? Não significa que esse tempo não havia manifestação dos cristãos. Só que Lutero era mais Já não popular. católico. Não, Antes de já existiam outras igrejas. Romperam um pouquinho. Não, entende? Nem todas as igrejas saíram na católica. Tio Miguel, Mas na sua maioria saíram ali. Quando se fala do cristianismo, saíram de que igreja mais? O judaísmo saiu da católica. Não estamos a falar. Judaísmo, não estamos a falar de igrejas de Cristo. Judaísmo não acreditam em Cristo Não como acreditam em Messias. Sim, Quando a vê, igreja, vê, de que igreja? vê, eu não gosto de falar de minha igreja. Sim, eu sei, eu dei conta. Agora Por isso entende é uma que- coisa. por isso é que eu nunca tive A igreja mas eu quero saber. de o John Wycliffe não saiu na igreja católica. Se você disse que John Wycliffe é que começou com o Sim, protestantismo. começou. Protestou contra Agora quem? entende? Você pode. Bem, eu posso ser adventista. Posso ser adventista. Posso protestar da católica que está mal. Sim. Estou ser protestante. Mas, não, tu está falando de adventista que já existe. Imagina que tu não tens nenhuma igreja. Vamos supor que eu Não, não, sei- a que eu igreja seja- não, isso de a igreja saiu. A igreja da dos católica. arquitetos. Não, conta. Isso de que a igreja saiu da igreja católica, o que é? É que o indivíduo era católico, se rompeu. Por isso, sabe por que eu perguntei à tua igreja? Para saber como é que funciona, por exemplo, o culto. Por exemplo, a igreja evangélica, o meu irmão é da União, a igreja União Evangélica da Moura, tem um credo. Sim, sim. A igreja católica tem um credo apostólico, Sim. que a gente recita todos os domingos. Creio no Senhor, Pai Todo-Poderoso, que é Deus, Senhor da terra e todas por aí. Por aí. Eles têm, também tem, vocês escreveram. Não, não, não. Eles têm, sabe o que eles comigo? Eles têm um credo, eu fiquei com isso, eles têm um credo também. E é bem parecido ao nosso. O que foi? Inspiração. Sim, mudaram alguma coisa. Pô, tipo, eles só viram aqui, não, essa parte da missa eu não concordo, vou mudar. Isso eu concordo, vou manter. Isso não concordo, vou mudar. Isso eu concordo, vou manter. É uma sub-igreja católica querendo admitir ou não, é reforma, é isso exatamente o que aconteceu, fizeram uma reforma. E antes da reforma, estávamos a adorar como? Estávamos errados. Não. Os cristãos primitivos adoravam certo. Esses cristãos primitivos toda a falar, são católicos, Os valdens não eram católicos. Joaquim, aspecto azul de Eu nunca ouviste piscina. falar dos valdens. Tenho um azul, mas não é esse que estás a pensar, aquele bonitinho. Eu nunca sei como está aqui. Tenho assim, azuis assim, desses tipos aí, tipo do É José. verdade. Já tenho mais. Já não tem as taças aí? Alguém tem as taças? Toma, tá aqui.
Os Valdenses. Esse é depois do coisa ainda. Ah, você tá. Começa por volta Mostra só. de... Eu disse isso é cartolina também. Parece que é a cor. Sim, desculpa. Só tenho cartolina, não tenho contato. Jovem, a estátua para a piscina. Vai, continua. Sim. Perseguidos Ah, só extremamente isso, né? Vai fazer com a China também. Eu vou seguir assim. Como ele fez. Fizemos essa parte. Pré-reformista, quer dizer, antes da reforma. Sim. Não, pré-reformista. Não vou ler porque eu só vejo. Manda vir. do Valdez, né? A história começa por volta de 1173. Eu só vou fazer uma breve ler. Em Lyon, França, um rico comerciante, Pedro Valdo, que vendeu os seus bens para viver em pobreza. Buda fez exatamente isso. Que vendeu os seus bens para viver em pobreza e pregar o Evangelho, incentivando a leitura das Escrituras na língua local, provençal. Porque a Igreja Católica só pregava na sua língua. Sim. Aí eu vou mexer na maquete, senão Estava vai cair. traduzindo no texto latino. Quem traduziu primeiro foi John Wycliffe. É que foi o primeiro tradutor. Pegou a Bíblia e traduziu na língua dele. Foi o primeiro tradutor. Antes da Igreja Católica. A Igreja Católica só pregava na língua dele. Ele traduziu qual a Bíblia? Pegou a Bíblia, ele sabia a língua da... Bíblia Sagrada? Sim, a Bíblia Sagrada. Tirou da onde? Da igreja? Oh, meu Deus. Vocês acham que só a Igreja Católica que tinha a Bíblia? Não, ele traduziu, o John Wycliffe traduziu para que língua? Na língua dele. Sim, uma coisa. Não tá entendendo? Eu tô entendendo, então ele traduziu uma que já existia. Calma, existia a Bíblia. Sim, existe. Ele traduziu, foi o primeiro. Sim. Foi o primeiro a traduzir, por isso que os protestantes têm o John Wycliffe, o Drake que deu a probabilidade de nós lermos a Bíblia. Sim. Portanto, perseguidos e excomungados pela Igreja Católica em 1184, por não terem autorização eclesiástica e professar em dogma. Eles se tornaram um movimento reformista, vivendo clandestinamente, espalhando para os Alpes da Itália e França, crescendo por séculos uma fé baseada na Bíblia, valorizando a pregação leiga, pobreza e simplicidade. E você sabia que no tempo de Lutero ainda existia Valdez? Até agora existe Valdez? Não duvido. Fundador, Pedro Valdo, um mercado. Ui, vê só, Blas, eu não disse que se Lutero tivesse espírito, não iria criar o luteranismo dele. Qual é o nome dele? Valdez. Vindo de Pedro Valdo. Sim. É isso que estou a te falar, novo Jesus. Vê. Não, é natural. É natural você criar um movimento, ganha o nome do movimento com o tempo. Por isso é que eu disse, se Lutero tivesse esse espírito, chamaríamos luteranismo uma cena dessa, igreja luterana. Existe! Não foi ele que criou! Ei! Ele gosta, os dogmas é baseado nele. Não foi ele. E você acha que quem criou os Valdez foi mesmo ele? Esse senhor não. Só depois dele morrer que põem os nomes. É homenagem. Defendiam que leigos, homens e mulheres deviam ler e interpretar a Bíblia e viver uma vida de pobreza. Só isso. De todo o Evangelho eles tiraram isso. Vocês estão a trabalhar. Foco bíblico. Valorizavam a Bíblia. Viva também, não, Novo tá lendo. Testamento para o provençal. Pregação. Evangelizavam de forma itinerante, disfarçados de vendedores em oposição ao velho da época. Rejeitavam o purgatório, o juramento e a pena de morte. Aceitavam o batismo. Exato, Aceitavam o batismo. Até purgatório que é nosso. Sim, tá? entende? Ele não disse que tiravam umas coisas e deixavam Olha, outras. eu sempre estou a Calma. te falar disso. Que aos poucos, ódio. começaram a rejeitar algumas Exatamente. coisas. Vê, eles, porque que é aquilo que nós falamos. Deus não lhe deu essa iluminação toda, para que eles não sejam confusos. Por isso que eles aceitavam o batismo. Tudo bem. Aceitavam o batismo Olha. católico. A Eucaristia, que é a comunhão. Também aí. Aceitavam porque eles estavam a crescer. Querer crescer, mas Mano, não. ainda entende. Sim, também conta, também. Entende só? Entende. Nós aqui não estamos bem evoluídos. Vai chegar um ponto que nós vamos rejeitar certas coisas. Peguei conta. Aceitavam? Então. Eu não estou entendendo qual é o problema, nós já se entendemos. Aceitavam o Então, purgatório, juramento, a pena de morte, batismo, Eucaristia e penitência. Você vai também entender, mano. Quanto tu está a dizer, Conta? Escuta, leve essa palavra Essa em minha todo palavra. sítio onde você estiver. O conhecimento é progressivo. Não, eu só percebi que eles aí, por exemplo, não tem a percepção mudou. E Lutero veio dar avante em certos Sim, só pontos. percebi uma coisa. O que tu está a dizer é que eu não ponho esse. Só não ponho qual coisa.
É que, é o que eu estou a dizer, o protestantismo, seja o de Lutero, seja o de John Wycliffe ou qualquer protestantismo, tu não podes protestar algo sem que exista um movimento para ser protestado. Sim, Eu não posso falar Job não usa mais azul, sem que o Job de início use Não azul. usa mais azul. Logo, o meu protestantismo está baseado no fato do Job usar Job tá azul. gravando ainda? Sim. O protestantismo está baseado na igreja católica, eles protestaram a igreja. Eles pegaram a igreja e falaram, isso aqui eu concordo, vou manter, Isso eu não aqui concordo, não. vou tirar. Eles mantiveram a Eucaristia, mantiveram Sim, o batismo, tu tá vendo? Que agora alguns tiram. Isso é o que eu estou a dizer. É o que acontece agora, Cota. Por isso é que eu disse, o que eles fizeram dentro da igreja católica, eles fazem dentro da igreja deles. Mas agora, em que momento a igreja católica foi perseguida? É isso que eu quero saber. Você falou que a igreja católica foi perseguida. Vai no Google, vai no Google. Eu não tenho informação assim de cabeça. Eu tenho que botar no pai. Vai no Google, vai. Não. Atenção que eu não estou escolhendo lado nesse assunto. A igreja católica já foi perseguida. Sim, a igreja católica já foi perseguida de forma real, violenta e sistemática. Você faz. Quando os cristãos eram perseguidos do século I a século III, antes de 313 depois de Cristo, durante os primeiros 250, 300 anos, os cristãos foram perseguidos dos apóstolos, estavam a maioria em alvo perseguições, sobretudo pelo Império Romano, porque lembra que o Império Romano incorporou a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Católica... A igreja não católica é o surgiu Império com Romano mesmo. Eles só tipo, modificaram. Se modificaram, já existia, o Império se apoderou da Igreja, a Igreja em si existia sem o Império. Aí você vai ver quem foi perseguido. Foram os cristãos primitivos. Vai, continua. Aí O vamos dar para Império isso. Romano, ó, a Igreja Católica existia, por isso é que existe o catolicismo ortodoxo.